Deus possa, na manhã de mais um dia, nos dar a tua bênção, que possamos juntos entender o plano e o propósito do Senhor. Pai querido, nós queremos agora nos submeter à ação do teu Espírito e te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão de graça, de bondade, de misericórdia, de uma forma muito especial. Senhor, tomar amanhã desse dia nas tuas mãos, tudo que iremos fazer. Senhor Deus, a pessoa que irá transbordar nessa manhã, que seja uma pessoa dirigida pelo Senhor, que o teu Espírito possa conduzir em todo bom caminho, que ela seja um instrumento de graça, de cura, de salvação, de ânimo e de libertação. Abençoa essa sala, abençoa a vida da Mônica, da Lila, que todos estejamos conectados num só propósito, te servir e te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço agradecida, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, é com muita alegria. Eu entro na sala do transbordo, eu fico como? Senhor, muito obrigada. Porque completando aí, em 2 aninhos do transbordo, o Senhor sempre foi colocando pessoas para estar aqui contando os seus processos. E que bom ter essa pessoa aqui. E que bom ter você, Zita Guimarães, sempre pronta para transbordar e trazer o novo do Senhor para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Então é com muita alegria que eu chamo para a sala aquela que eu falo que é a boneca de porcelana, a mais forte do mundo, e talvez você vai dizer por que, Mônica, que é a mais forte do mundo, você vai entender no decorrer dessa história. Então é com muita alegria que eu chamo minha boneca de porcelana, a mais forte do mundo, Zita Guimarães, para estar transbordando nessa manhã. Vem para cá, Zita, fica à vontade, a sala é sua, minha irmã. Amém. A paz a todos. Que Deus, nesse dia, venha falar das suas maravilhas através da minha vida, porque o que eu tenho para falar hoje é direcionada pelo Senhor. Ele me deu a palavra aqui em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: pois o Senhor, seu Deus, chegou para viver entre você. Ele é o teu Salvador poderoso. Ele lhe dará a vitória. Ele se alegrará com você, com imensa alegria. Ele vai amar você e não os acusará. Então, o que eu tenho para falar é... Quando eu transbordei em agosto, no início de agosto, eu estava com uma viagem naquele dia mesmo, e eu lembro da oração que a Ana fez por mim no final, e ela disse que Deus ia me surpreender naquela viagem. E eu tomei posse, porque eu já tinha feito um propósito, eu já tinha feito um voto com o Senhor, por causa dessa viagem. Eu sabia que Ele estaria comigo, que Ele não ia me deixar, porque era difícil para mim, só uma viagem, né? Mas fosse uma viagem, quando você viaja com alguém conhecido, e a minha maior dificuldade era por causa da minha vista, porque eu não enxergo como vocês enxergam, né? Por causa da hemorragia que eu tenho na vista, eu tenho essa dificuldade para enxergar, então era muito complicado. Então, o meu filho foi atrás daquele bilhete mais, né, que dá acesso a pessoa te ajudarem a levar, a fazer o procedimento que tem feito, porque tinha conexão, então não era um voo direto, então eu precisava de alguém. E eles negaram porque na hora, no dia, porque a minha idade não era para a minha idade. E eu disse: Senhor, mas eu sei que o Senhor vai comigo, o Senhor vai providenciar todas as coisas. Mas no mesmo dia eles liberaram, e com tudo isso eu fui com direito a esse bilhete mais, que ele me dava o direito deles me conduzir e fazer todo o processo que eu não... Assim, para mim seria mais difícil porque eu não conhecia, era tudo novo. E foi tudo isso que aconteceu, e eu vi assim, o carinho, o amor daquelas pessoas, que eu dizia assim: meu Deus, Senhor, quanto amor. A gente sabe que Deus, ele envia pessoas para nos ajudar. Anjos aqui na Terra tem que ser pessoas, né? Porque aqui na Terra tem que ser carne e sangue, não pode ser seres espirituais. Mas era um carinho tão grande assim, que eu falava assim, não que eu dissesse assim: não, eu não mereço. Eu mereço porque eu sou filha do Senhor,
eu sei que eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Então, tudo que é direito meu, eu tomo posse. E foi assim algo mesmo que eu fiquei assim maravilhada com tudo que Deus fez. E Deus cuidou de tudo, a minha ida, tanto a minha ida como a minha volta. E eu fui para a casa do meu irmão, que é missionário, lá em Goiânia. E também um carinho tão grande quando eu cheguei lá na casa dele. E porque, assim, ele sabe da minha vida, sabe da minha trajetória. Não que eu fosse assim, coitadinha, não. Assim, eu não contei nada do que eu tinha passado, assim, porque uma coisa é saber, e outra coisa é saber tudo, assim, o que aconteceu, né? Mas em nenhum momento, tipo, eu tive essa oportunidade, mas também eu não falei. E o meu irmão é missionário que largou tudo na sua terra, largou a sua casa para fazer a obra do Senhor. E isso eu fiquei maravilhada com o que eu via, ouvia o testemunho dele. E o quanto é importante, né, nós darmos o nosso dízimo, as nossas ofertas, nós ajudarmos esses missionários que estão aí fazendo a obra do Senhor. Porque se você diz, eis-me aqui, aguenta, porque o negócio não é fácil. Mas você sabe que tem um Deus que está ali por toda a frente e atrás, como ele diz no Salmo 139. E quando ele só diz para ti, olha, não temas que eu estou contigo, quando tu passares pelo fogo, tu não vai te queimar, quando tu passares pelas águas, isso significa que quando tu passar, porque tu vai passar. Então, Deus me deu essa palavra antes de eu ir, e eu digo sempre que Deus me deu um presente para depois ele vir me dar a prova. E algo que eu fui fazer ali, eu não sabia, eu achei que eu ia passear, que eu ia sair, que eu ia me divertir. E quando eu cheguei na casa do meu irmão, todo mundo adoeceu. O meu sobrinho pequeno, de 6 anos, adoeceu muito, onde o meu irmão trabalha lá na obra, e a minha cunhada também. E eu não saía, eu não podia sair, porque para onde que eu ia sair? Não podia sair só. E eu não podia, assim, eu não conhecia nada, então eu falava assim para eles, não se preocupe, eu estou de boa aqui. Porque eu tinha certeza, assim, dentro do meu coração, que Deus tinha algo a fazer na minha vida ali. Eu não sabia para que eu tinha ido, mas eu sabia que algo Deus ia fazer ali e precisava de algo. Deus me deu uma palavra quando fala em Êxodo, no capítulo 5, quando ele chama Moisés, que Moisés chega na metade da viagem para ir para o Egito, e quando ele fala que Deus tenta matar Moisés, e eu não entendia aquele versículo, não entendia que a Zípora circuncidava o seu filho para pegar ali o sangue e jogar nos pés do Moisés, por Moisés sarar naquele momento, voltar à vida, porque Deus estava matando Moisés. E essa palavra já tinha muito tempo no meu coração, e lá Deus ele revelou essa palavra para mim, que era necessário que acontecesse daquilo para que a missão que Moisés tinha a fazer de Deus Moisés tinha matado aquele jovem, né? Mas Moisés era sanguinário, então ele precisava ser feita aquela circuncisão. A pastora sabe melhor do que eu explicar isso aí, mas assim, e quando Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo tão nitidamente lá, que eu senti o perfume de Cristo ali naquele momento, e eu fiquei maravilhada com o que Deus estava fazendo, me dando essa revelação. E precisava algo na minha vida. Quando eu contei aqui da minha infância, que eu passei toda aquela situação com meu pai, que eu não gostava dele, que realmente eu perdoei depois, eu falei aqui e tal, e naquele dia eu confesso que eu fiquei muito mal, assim, era uma coisa estranha dentro de mim, porque eu não tinha amor por ele, por mais que eu perdoasse, eu falasse já tranquilamente, mas eu não tinha amor. E eu queria ter amor por ele, eu queria falar com ele por gratidão, ser grato a ele por ele ter me trazido ao mundo, assim, através dele, foi ele que Deus escolheu. E um dia Deus falou para mim que eu precisava ter relacionamento. Como é que eu ia ter relacionamento com o Pai do céu se eu não tinha relacionamento com meu pai aqui na terra, assim, já que ele já tinha morrido, mas ele me levou a levar naquela época em que meu pai estava vivo. Porque se alguém perguntasse assim,
quem é teu pai? Eu dizia, é ele. Onde é que ele mora? Ali é a casa do meu pai. Mas se alguém falasse assim para mim, olha, empresta 10 reais dele para mim, eu não tinha esse relacionamento. Eu não tinha essa liberdade de chegar com ele e falar isso. Porque ele, para mim, não era aquela pessoa que eu tinha liberdade de chegar. E ele falou para mim que eu também era assim com ele, com Deus, que eu não tinha esse relacionamento aberto com ele, eu precisava ter esse relacionamento com Deus. E eu pedi ao Senhor então eu queria amar o meu pai aqui na terra para que realmente eu pudesse amar o Senhor. E não adiantava eu interceder por alguém pedindo de Deus, mas não era aquele amor, aquela intimidade que eu precisava ter com Deus. E ali Deus me fez a me levar a amar o meu pai. E eu tive um momento ali tão, tão único que eu nunca tive na vida. Foi uma experiência única de sentir esse amor pelo meu pai. Assim, eu via ele, eu consegui ver ele assim de uma forma que eu não sei explicar assim, mas eu em mim eu sei o que eu ia de repúdio, ai, por que fez isso por mim? Não, eu senti dó dele, porque se ele fez isso comigo, como deveriam ter feito isso com ele? Como ele deve ter sido a vida dele passada, que eu não conheci, que eu nunca me tive o entendimento de procurar saber. Mas o quanto a pessoa para fazer mal para outra, ninguém sabe o que ela passou para fazer mal para outra pessoa. E isso eu consegui entender e ver isso nele, ver na minha mãe também, por eu não ter tido o crescimento com a minha mãe, e aquilo ali me trouxe algo diferente. E eu falei, Deus, se eu vim aqui buscar isso, se tudo aqui era que o Senhor tinha para mim, já valeu a pena essa viagem. Não foi para mim me divertir, não foi para me conhecer, não foi para me ver algo diferente aqui, mas foi para dentro de mim. Era algo que uma palavra já tinha falado para mim, que tudo estava dentro de mim. E eu, como que eu tiro isso aí? Como que eu faço isso aí? Até a cura estava dentro de mim, eu não sabia como trazer isso aí à existência. Ou seja, a mentira estava dentro de mim, eu precisava chegar na verdade, porque é a verdade que liberta. E eu não conseguia entender. E a partir daí houve cura. Eu tinha os meus pés, eles eram todos dormentes. Não que eu não sentisse, eu sentia, mas quando tipo eu fazia minha unha, que a moça pegava no meu pé, assim, não era dor, era uma coisa muito estranha que eu sentia. E eram todos adormecidos, eu tinha que andar calçada todo o tempo porque eu não podia pisar e se eu machucasse eu não conseguia sentir. E a partir daí, nesse dia que eu fiz esse procedimento lá, a troca de cena, eu tive que trocar a cena do que aconteceu. Foi muito difícil, mas foi muito libertador para a minha vida. Né? Como a pastora tem nos ensinado isso aí, aquele momento ela sabe melhor do que eu, o quanto a importância tem você trocar de cena naquele momento, que isso traz muito benefício para nós mesmos. Como diz o perdão, a falta de perdão é você carregar o morto nas tuas costas. E você liberar perdão é você, não para ele, mas para você, é você soltar e se sentir leve, ou seja, tirar o fardo pesado e colocar o leve, que é o do Senhor. E isso aconteceu na minha vida, porque Deus estava preparando algo para mim, até mesmo quando eu chegasse em casa, porque até então, quando eu fui, já tinha uma situação de que o meu filho ia casar, o que morava comigo, e ia ter que viajar, ia ter que ir embora, porque a esposa dele foi transferida para o Mato Grosso e ele ia ter que ir embora. Ele não queria ir, porque ele não queria me deixar. E eu disse, meu filho, você não pode deixar a sua esposa lá e ficar aqui comigo. Eu não posso. E ele falou, não, então a senhora vai comigo. Eu falei, não, eu não posso ir também. A tua esposa, ela quer ver contigo. A tua esposa ela não tem a mesma a intimidade com a mãe que você tem. Então, para ela e o esposo, essa é a família dela, ela não vai querer que eu vá. Se eu for passear, alguma coisa é uma, mas eu morar não tem nada a ver. E ela não vai aceitar, eu também não vou querer
morar com vocês, não. Então, mas aí estava tudo assim, meio que, vamos ver, resolver, vamos ver como é que vai ficar. E quando eu cheguei, eu falei para ele, eu disse que eu estava de boa, que eu estava em paz, que eu estava bem, e ele falou, mãe, então eu só vou porque a senhora está bem, mas eu estava só dentro de mim, só eu e Deus sabia como eu estava me sentindo. Eu estava muito mal, eu estava muito triste, porque eu dizia assim, que tudo que eu tinha medo que acontecesse, tudo que que eu tinha sobreveio, como Jó fala, tudo que me sobreveio me aconteceu, tudo que eu tinha medo de acontecer, aconteceu. Porque quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, o meu maior medo era ficar só. Eu tinha muito medo da solidão. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, porque eu achava assim que, meu Deus, eu não ia aguentar. Então, aquilo para mim era muito forte, mas eu não podia chorar na frente dele. E ele dizia, tá tudo bem, mãe, eu posso ir? Vá, meu filho, eu tinha que trazer uma alegria que eu não tinha naquele momento. Mas eu pedi de Deus que eu ia chorar nos pés do Senhor, mas eu não queria que ele deixasse eu chorar na frente dele. E teve 2 noites assim que eu chorei muito, muito, muito. Teve um dia que a gente estava fazendo culto e eu comecei a chorar, mas aí ele imaginou que eu estava chorando por causa do culto, por causa que eu estava fazendo o culto dos louvores. E, na verdade, só eu, Deus sabia como estava o meu coração. E, e aí ele, quando chegou o dia, né? Nessa noite eu chorei muito, muito, muito. E eu disse, Senhor, me ajuda, me fortalece, me renova. E eu lembro que ele foi no sábado, mas na sexta eu não aguentei, eu chorei. E ele disse, mãe, você está chorando agora? E eu não queria ir no aeroporto, eu não queria ir lá, porque eu achava que eu ia chorar mais, ia doer mais. E eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso ver ele, eu preciso dar essa força que eu não tenho, mas o Senhor tem em mim. E eu me segurei no Senhor, realmente ali eu vi a mão de Deus na minha vida, e, e arrumando as coisas dele com ele, providenciando tudo ali, mas eu sorrindo na frente dele, e perguntando se eu estava bem, eu estou bem, e a gente foi. E, para a glória de Deus, ele foi, né? E chegando lá no aeroporto, ele ficou olhando para mim na viagem, indo, né? E eu falei assim, meu Deus, me ajuda, por dentro de mim. E ele começou a chorar, e era como se... Mas eu falei assim para ele, meu filho, se você não estiver aqui na terra, mas no céu nós vamos se ver pessoalmente. Mas saiba que você tem alguém aqui na terra, que se Deus permitir, eu vou estar aqui te esperando. Mas eu não sei o meu amanhã, porque hoje eu não sei mais o que Deus vai fazer na minha vida. Eu não sou normal, eu não estou vivendo o normal. Porque se eu estivesse vivendo o normal, o teu pai estaria aqui comigo, nós estaríamos envelhecendo junto, e no final era só aquela amizade. E depois Deus ia me levar, e depois levaria ele, e estava tudo bem. Mas nós não somos mais normal, porque nós estamos vivendo agora com alguém que é sobrenatural. E naquele momento eu expressei algo que o outro meu filho foi que percebeu. Ele disse assim, a senhora percebeu como a senhora olhou para ele? E eu falei assim, não, olhei normal. Não, a senhora não olhou normal. E eu falei assim, não, mas está tudo certo, estamos de boa, vamos para casa e vamos bem. Era como se eu quisesse chegar aqui e quisesse chorar, porque lá também não queria chorar na frente dele, para ele não ficar preocupado. E foi muito difícil para mim. Eu confesso para vocês que foi muito difícil eu chegar aqui nessa casa sozinho e tipo, e agora? E agora? Só eu e Deus, né? Só eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eu sabia que Deus estava me... Eu só disse assim, Deus, deixa eu menos esse cachorro que está aqui, menos para mim saber que eu tenho autoridade sobre alguém, para me mandar ele sair ou ele entrar. Foi o que me restou. Senhor, e agora? E veio um medo, irmãos, eu senti um medo tão grande quando eu cheguei, porque eu pensei, meu Deus, que medo é esse? Amor a Deus lança fora todo medo. Amor ao Senhor lança fora todo medo. Eu comecei a falar, eu comecei a declarar, Senhor, eu não tenho medo. E eu ouvi algo, quando eu fechei a porta, eu ouvi algo
falou assim para mim. E eu falei, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, porque eu não estou só. Maior é o meu Deus. Eu não mato um leão todo dia, eu sou o leão de todo dia. E é nisso que eu vou me segurar. E eu comecei a orar naquele momento aqui na minha casa, eu comecei a repreender, e eu comecei a dizer, Senhor, é o Senhor que está comigo. Eu sei que é o Senhor que vai me guardar, é o Senhor que é meu esposo, é o Senhor que está comigo. O Senhor é melhor do que esposa, o Senhor é melhor do que tudo na minha vida. Mas veio aquela frieza, fraqueza, dizendo, e agora quem vai fazer as compras para ti? Quem é que vai te levar a algum lugar? Senhor, e agora quem é que vai trazer as coisas para mim? Ele falou, o que que tu prefere? Tu prefere ter alguém para comprar as coisas para ti ou tu prefere ter saúde para ir comprar? E eu falei, eu preciso ter saúde para comprar. E o Senhor trouxe isso para mim. E aí eu começou vivendo a cada dia o seu dia, cada dia o seu dia. E no dia chegou o dia do meu aniversário, um dia que eu me senti tão amada por vocês, pelas pessoas, com tanta palavra de carinho, que eu falei, meu Deus, que amor é esse? Eu acordei com uma alegria tão grande, que até eu falei assim, eu vou acordar meia-noite, eu vou orar o Salmo 139 na minha vida, eu vou declarar que o Senhor está na frente, está atrás, que eu estou no teu colo, Senhor, porque eu passar mais um ano de vida onde era um dia que se fazia festa aqui, era um dia que se saía, era um dia assim que, nossa, parecia assim, algo era muito importante. E agora, olha eu aqui, mas Deus não me deixou em nenhum momento eu me senti triste. Eu não me deixou em nenhum momento eu achar que eu estava só. Eu não tive tempo nem para almoçar praticamente naquele dia, respondendo mensagem, pessoas ligando, pessoas querendo falar comigo, achando que eu estava ali oprimida. A vontade realmente era, se fosse só eu que tivesse, realmente eu acho que eu estaria trancada no banheiro, jogada a chave, não queria ver ninguém. Mas não foi isso que Deus mandou eu fazer. Ele falou, não, você vai passar o melhor dia da sua vida, porque você não está só, e eu vou usar pessoas para estar aqui contigo, pessoas aqui que não vão te deixar nem tu fazer o almoço. E foi isso que aconteceu. Deus me deu uma alegria tão grande, que eu fiquei assim, meu Deus, não vivo mais eu, não sou eu mais que vivo, é o Senhor que vive em mim. E eu me lancei assim, me entreguei totalmente. E eu fiquei maravilhada com o que Deus está fazendo na minha vida, porque ao invés de alguém achar que está dando uma força para mim, eu que estou dando força para as pessoas. Mas não é eu digo, não sou eu que estou fazendo isso, é Deus que está fazendo. Se alguém perguntar o que tu vai fazer amanhã, eu não sei, é Deus que está mandando. Eu já digo, Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que o Senhor vai fazer para mim? O que eu tenho que fazer por alguém? O que eu tenho que abraçar? O que eu tenho que falar da tua palavra? É isso, Senhor. E eu tenho visto Deus agir na minha vida. Teve noite que eu fiquei com medo. Era algo como se alguém fosse entrar. É algo que a porta alguém parece que mexe no trinco. E eu falei, Deus, eu não quero ouvir isso aí. Eu não quero ouvir porque me dá medo. E eu não quero ter medo. O medo não faz parte do Senhor. O Senhor não é isso que o Senhor quer para mim. E para a glória de Deus, Deus tirou o medo de mim. Eu não tenho mais medo. Eu durmo e acordo com o Senhor, como eu digo, Senhor, é contigo que eu durmo e acordo feliz. Essa é a minha palavra de toda noite. Eu durmo com o Senhor e acordo feliz. E não tenho medo de nada. Não tenho mais medo. Eu não sinto mais só. Eu não sinto mais a solidão, porque Deus preencheu aquele espaço vazio que eu sinto assim que a pior solidão é aquela que um dia eu já senti, em estar no meio da multidão e me sentindo só. Quantas vezes eu me senti assim e eu dizia, por que eu estou me sentindo só? Por que essa tristeza no meu coração? E hoje Deus ele preenche, ele diz que ele vale mais do que
do que marido, ele é mais do que um monte de filho, ele é mais do que tudo que eu achava que me alegrava. Muitas vezes meu filho falava assim, vamos no shopping, vamos comprar alguma coisa, escolhe o que a senhora quiser. E eu falava assim, tem alegria lá? Se tiver, eu quero. Mas se não tiver, eu não quero, porque era tudo que eu queria. Era sentir alegria, era sentir paz. E hoje eu posso dizer, irmãs, que a paz que Deus colocou no meu coração é algo que eu vejo que eu posso ministrar paz. Eu posso Deus me deu essa unção da paz, porque aquilo que Ele fez na minha vida, eu sou usada para Deus fazer com que eu ore no coração de alguém, por alguém que está tão atribulado e a paz venha para aquela pessoa, como Deus já fez isso na minha vida. Um dia eu encontrando uma irmã tão angustiada, e eu disse, minha irmã, eu ministro paz no teu coração. E naquele momento ela sentiu uma paz tão grande, que ela disse, irmã, muito obrigada pelo que você ministrou na minha vida. E eu disse, verdadeiramente, Deus me ungiu com a paz, que eu sei que quando a gente tem paz, a gente pode pensar, a gente pode falar, a gente pode resolver problemas quando a gente tem paz. Quando a gente está atribulada, a gente não consegue resolver situação nenhuma. E Deus trouxe o amor pelo meu pai, Deus trouxe o amor pela minha mãe, Deus trouxe aquele amor que eu não tinha, e a minha oração é meu Pai querido que está no céu. Hoje eu posso dizer porque eu amo o meu Pai, porque eu posso dizer que o meu Pai, aqui na terra, se eu encontrasse, eu já fiz essa cena se ele estivesse vivo, eu ia dizer, Pai, me perdoa, porque eu fui tão assim com o Senhor, eu não te honrei aqui na terra, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem feito maravilha na minha vida, Deus tem feito grandes coisas que eu não sei nem explicar, eu não sei falar, eu não sei dizer assim, expressar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E isso tudo é para a honra e para a glória do Senhor. E é por isso que eu venho aqui, irmãos, para contar essa maravilha do Senhor. E eu creio que se toda semana eu tivesse que contar, eu tenho algo para contar, porque essa experiência que um dia eu disse, Senhor, eu quero viver experiência com o Senhor, eu quero. Não contar a experiência eu posso até contar também de alguém, mas a experiência que eu quero ter com o Senhor, eu estou vivendo hoje coisas que eu imaginava nunca viver, nunca aguentar viver. Hoje, Deus, Ele faz isso por mim. E eu, só porque um dia eu disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus disse, então deixa eu fazer. E é o que Deus está fazendo na minha vida. Isso é para louvor, isso é para louvar o Senhor, isso é para me alegrar. E quando Ele me deu essa palavra de Sofonias 3, no capítulo 17, Ele disse, eu me alegro contigo, filha minha. Eu estou contigo. E eu só quero que tu me louve, eu só quero que tu me adore. O meu trabalho aqui é fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus maravilhoso. A Zita falou uma frase tão forte, né? A cura estava dentro de mim. Ele é maior que tudo. Obrigada, Zita. Obrigada pelo seu transbordo. Como você é importante nessa sala, como você faz diferença. Como a sua vida, a sua trajetória, esse processo que você passa e que você passou, traz cura nessa sala. Obrigada por você estar aqui, minha irmã. Você sabe que eu te amo. Continua aqui. Por isso, é a nossa boneca de porcelana. Ah, Deus lindo. Obrigada, Zita Guimarães. Vem para cá, minha pastora Rosi. Fala com a gente nessa manhã e já pode ficar prontinha aí para orar, viu? Louvado seja Deus, que bênção, né? Que bênção ouvir um testemunho tão significativo. Como Deus é o mesmo Deus, independente de onde nós estejamos,
Independente da crise que vivamos, Deus é Deus. Ele é pai, ele é marido, ele é consolo, ele é amigo, ele é tudo de bom.com, né? E eu louvo a Deus, Zita, pela sua vida, querida. Eu vi, te conheci medrosa e hoje eu te vejo valorosa, uma guerreira, né? Uma intercessora na sala, intercessora nas nações, e eu agradeço a Deus pela tua vida, viu? E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem que fazer e ainda fará. E Deus ainda vai te usar de uma forma muito poderosa, porque você é mãe de multidões, você é mãe de nações, né? Então, querida, eu louvo a Deus pelo privilégio de te ouvir nessa manhã, de aprender com você e de crescer em graça. Não é fácil recomeçar a partir da viuvez. Não é fácil reaprender, né, a não se sentir só, a reaprender um caminho de intimidade com o Senhor. Mas eu quero dizer a vocês, todos vocês que aqui estão, Deus, Ele nos quer fazer subir mais alto, como pés como de corça, né? Superar os obstáculos e dizer para mim e para você que há um lugar de maior intimidade com Ele. E só tem intimidade quem se aquieta. Quem esperneia no momento, no processo da dor, não consegue ouvir a voz do Criador. Então, que nós possamos nos aquietar, ainda que a gente abra a boca para dizer, Senhor, está doendo. Está doendo, vem da consolo, vem da força. Então, que o Espírito Santo continue te usando. Viu, Zita? Pai, muito obrigada. Obrigada por esse dia, por esse momento tão precioso, oh Deus, de comunhão, de aprendizado, onde o Senhor nos ensina, através da vida da Zita, Senhor, a confiar mais, a descansar, a fazer renúncia, a fazer entrega, a disponibilizar o nosso coração, o nosso tempo. Não é da boca para fora, Senhor. É uma experiência diária, vivida com o Teu Espírito. Por isso eu quero te agradecer pela vida da Zita Guimarães. Que o Senhor continue usando a Tua filha de uma forma poderosa e sobrenatural. Que ela venha ser esse instrumento de graça, discipulando outras mulheres, ajudando outras mulheres nesse caminho. Eu quero, ó Deus, na manhã desse dia, dizer ao Espírito Santo muito obrigada pela edificação que o Senhor nos deu. Obrigada pela Mônica, pela Lila, obrigada, Senhor, por cada pessoa que entrou na sala nesse dia. E eu tenho certeza que esse testemunho vai ficar ecoando, ressoando no nosso coração. Porque o verdadeiro amor, Senhor, realmente lança fora todo o medo. E o amor de Jesus hoje nos cura, nos sara e nos liberta. Eu te agradeço por tudo, por estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Beijo no coração de vocês. Ontem não tivemos viagem eletrizante, porque assim já teve um grande problema lá com o carregador, mas agora, a partir da semana passada, são todas as segunda-feiras. Amanhã, se assim o Senhor permitir, temos estudo com a pastora Rosi, às 7h05, e estamos aí na semana, hein? Onde você já vai preparando, sexta-feira é dia de ceia, é dia de sentarmos à mesa. Então, já vá preparando aí para você não chegar atrasada e convidar mais um. Viu? Beijo no coração de vocês, eu amo vocês, família Zita, mais uma vez, muito obrigada, minha irmã. Beijo grande.